Boa noite, alunos. Chegamos à nossa aula final, não é isso, professor Gilberto? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Hoje é um momento diferente, né? Porque hoje a gente vai fazer uma revisão e posteriormente a prova. Mas temos certeza que as aulas foram muito produtivas e a gente vai conseguir responder as questões a contento e sair daqui com uma nota adequada, né, para que todos tenham sucesso no futuro. Se lembre que vocês estão sendo capacitados para fazer planejamento financeiro, né? Então, assim, existe uma série de concepções envolvendo esse termo, envolvendo a disciplina. E nós procuramos passar para vocês o máximo de conteúdo ligado a essas concepções. Existem práticas que vocês irão realizar no seu dia a dia, a partir desses conceitos que nós estamos passando para vocês e daqueles exemplos, daqueles modelos que nós trabalhamos durante esse semestre, né? Durante essa disciplina, tá? Mas vamos aqui para a nossa aula, que vai ser de revisão, né? E vamos começar com a definição de planejamento financeiro, né? Nós trabalhamos que, segundo um autor chamado Dittman, né? Planejamento financeiro é um aspecto importante para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos, tá? Então, o planejamento financeiro é aquilo que faz com que a engrenagem funcione. É como se fosse a forma que a gente encontra para fazer com que as coisas funcionem da forma correta, né? A gente já trabalhou isso em momentos anteriores, mas agora eu gostaria de mostrar para vocês assim, essa concepção é que vocês, ao executarem um planejamento financeiro, vocês estarão dando condições de sustentação para a empresa. Então esse planejamento ele tem que ser bem feito, ele tem que ser focado naquilo que é o objetivo da empresa, ele tem que ser focado naquilo que são as atividades desenvolvidas dentro da empresa, né? Então muitas vezes, na hora de executar um planejamento financeiro, a pessoa faz aqui viagens e coloca coisas ali que sabe que não tem condição de ser realizadas. Não, o planejamento financeiro deve ser pautado na realidade da empresa, pautado naquilo que efetivamente acontece dentro da empresa. Não adianta você acrescentar coisas ou modelos ou teorias que dentro dessa concepção que você não vai conseguir alcançar e você vai se frustrar e vai frustrar aqueles que estão trabalhando com você. Você, enquanto gestor financeiro, tem que ter a preocupação de transmitir a realidade da organização para o seu planejamento e principalmente de fazer com que esse planejamento seja efetivado, que ele realmente aconteça. E para isso você precisa utilizar as ferramentas que nós trabalhamos durante o semestre, mas nós vamos revisar algumas aqui agora. Tá? Então, de acordo com o Roge, a função do administrador financeiro de uma empresa, além de tomar decisões de investimento e de financiamentos, é analisar o controle financeiro, ou seja, coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa através dos dados financeiros. Então, a nossa função é analisar aquilo que está efetivamente acontecendo. Na hora de executar o planejamento financeiro, na hora de fazer um planejamento, aí eu estou colocando numa posição de futuro, né? Então agora eu vou planejar o que deve acontecer o ano que vem. Eu vou pegar os dados que aconteceram antes. Eu vou pegar ali movimento de caixa, eu vou pegar meu movimento bancário, meu fluxo de caixa, todos esses instrumentos eu vou utilizá-los para poder fazer esse planejamento futuro. Mas principalmente, eu vou planejar de uma forma que seja execuível, ou seja, que vá acontecer na realidade. E aí, quando acontecer, eu vou acompanhando, vou monitorando para ver se está dentro dos padrões que eu esperava. Se estiver melhor, ótimo. Agora, se não estiver, eu tenho que fazer correções para que ele fique dentro do padrão que eu estabeleci, tá? Então, é importante que se tenha atenção com a questão da realidade, com a questão daquilo que efetivamente está acontecendo, com tudo aquilo que é, de fato, parte do processo financeiro da empresa. É um dado muito importante que a gente precisa estar atento a isso, tá? Bom, e nós vamos falar aqui do orçamento de vendas. Nós trabalhamos lá, né? O orçamento de vendas, ele é montado multiplicando-se o número de unidades vendidas, orçadas, pelo preço de venda. É um modelo de orçamento que a gente tem, certo? Dentre os vários que existem. Mas assim, o orçamento de venda, ele possibilita que eu realize um planejamento daquilo que vai acontecer, certo? Por que o planejamento de vendas ele é tão importante dentre todos os planejamentos que a gente acaba executando? Porque no planejamento de vendas eu vou envolver o estoque,
Tá? Eu vou envolver o próprio financeiro, eu vou estar envolvendo também a parte comercial, eu vou estar envolvendo a parte de perspectivas de necessidade de capital. Então, sim, o planejamento de vendas, ele acaba mexendo com toda a organização, né? E aqui, vendas aqui não significa necessariamente o ato de vender. Vendas também significa tudo aquilo que entra. Vamos supor que a sua organização não seja uma organização comercial. Ela é uma ONG que trabalha com recursos para poder melhorar a vida da população. Nesse caso, o que se traduz por vendas seria aqueles recursos que vocês irão receber para ser investido nesse projeto. Então, aquele dinheiro, ou seja, um dinheiro que vem do governo, ou seja, um dinheiro que a iniciativa privada vai colocar, é aquele valor que está entrando dentro da organização para que eu efetivamente consigo aplicar. Aí o cálculo vai ser enquanto em relação ao uso desse recurso, a entrada dele e o uso dele. Se é uma empresa comercial ou se é uma empresa industrial, eu tenho sim que calcular o volume que eu vou vender. Aí nessa relação eu vou calcular a quantidade a ser vendida. Eu pego um histórico anterior, pego aquele valor, os valores dos produtos e a quantidade a ser vendida, eu vou ter um volume de vendas total. Esse volume de vendas ele vai se traduzir para mim em condições de eu calcular quanto eu vou precisar de recursos de terceiros, por exemplo, se o meu capital próprio não der, para me calcular qual o prazo que eu posso vender esse produto. É muito comum a gente se deixar levar simplesmente pelas questões de mercado. E aí eu tenho um produto para ser vendido, ou um determinado estoque para comercializar, e eu vou levar em consideração o quê? Que o meu concorrente vende em tal condição. Mas eu tenho condição de vender daquela mesma forma? Se eu não tenho, eu tenho que criar, porque eu também não posso ficar sem vender naquela condição, porque o meu concorrente acabaria levando vantagem sobre mim. Então, como é que eu vou criar? Eu vou fazer um planejamento financeiro para que eu tenha recurso de oferecer aquele prazo todo para o meu cliente. Ou, um caso diferente, eu tenho uma situação onde eu estou competindo no mercado e eu quero criar um diferencial para a minha empresa. Aí eu vou encontrar condições ali para poder dar um prazo maior para os meus clientes, é uma condição, né? Ou dar um desconto nesse produto. Então, essas condições financeiras elas vão ser projetadas por mim para que eu consiga comercializar o meu produto de uma forma melhor, que eu consiga vender mais, que eu tenha um volume maior de vendas. Se eu tiver um volume maior de vendas, trabalhando sob condições de mercado normais, com os custos sob controle, eu vou ter maior lucro também no final, né? Então, o planejamento de venda é importante nesse sentido, de que ele lastreia todos os demais, né? Ele vai dar condições para que os demais sejam executados. Tá? A partir de um bom planejamento de vendas, eu sei qual a quantidade de recursos que vai entrar na organização, de posse dessa informação e de posse do volume de vendas, eu também sei qual a quantidade de funcionários que eu preciso ter, eu sei qual a estrutura que eu preciso oferecer. Então, tudo isso faz parte do planejamento financeiro e surge a partir do planejamento de vendas que se pretende ter. Lembrando que planejamento de vendas não é meta de vendas. Planejamento de vendas é eu verificar no passado qual o volume de vendas naquele mesmo período e trabalhar com aquele volume para o período seguinte ou acrescentar algo que eu espero que seja uma realidade de mercado a partir de crescimento que normalmente acontece, né? Então, o conceito seria esse: o orçamento de vendas é montado multiplicando-se o número de unidades vendidas e orçada pelo preço de venda, tá? Que é esse modelo que a gente já trabalhou, né? Em sala, ou seja, eu tenho as vendas orçadas em caixas aqui, por exemplo, aí eu tenho a quantidade para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre, para o quarto e para o ano todo, né? Que vai ser a soma desses que vai dar o total do ano. O preço de venda, as vendas totais, né? Então, eu vou encontrar aqui, aqui são dados que eu peguei no meu histórico anterior, por exemplo, né, são a percentagem de vendas recebidas no período da venda, certo? E a percentagem de vendas recebidas no período após a venda. Vendas à vista, vendas a prazo. Então, aqui eu já criei uma condição de saber qual é a minha necessidade de capital para aquilo. Ah, eu compro do meu fornecedor com 3 meses, mas eu vou vender com 10. Ora, 7 meses eu vou ter que arrumar capital para bancar. Porque o meu cliente, quando terminar de me pagar, que eu recebi todo o recurso daquele valor, daquela mercadoria que eu vendi, eu já vou ter pago todas as contas. E para pagar as contas, eu tenho que ter recurso. Então, eu vou buscar no mercado, naquelas diversas opções que nós discutimos aqui em aulas anteriores, né? Mas o conceito é esse, o conceito é simples. Você vai lançar os volumes de vendas sobre os valores, você vai encontrar as vendas totais, né? E as vendas totais são a projeção daquilo que você deverá comercializar. Se você pegar os valores recebidos à vista ou a prazo, você vai encontrar quais as suas necessidades de capital. E aí você tem sistemas próprios para poder desenvolver isso. Você pode utilizar-se de softwares, você pode se utilizar de planilhas do Excel ou de um caderno, mas fazendo esse controle, efetivamente, você vai ter resultados. Porque você tendo um planejamento, a possibilidade de você passar por crise é bem menor. Tá? Bom, falando de orçamento empresarial, né, que também faz parte desse contexto e que acaba sendo fruto do orçamento de vendas, um orçamento preciso de vendas é a chave de todo o processo
de elaboração de orçamentos, né? Todas as outras partes do orçamento geral dependem do orçamento de vendas. Portanto, se o orçamento de vendas é mal feito, então o restante do processo de elaboração do orçamento tende a ser perda de tempo. Daí vocês veem a importância do orçamento de vendas nessa situação. Então você tem o orçamento empresarial, ele depende dessa situação. E não só ele, na verdade, eles são todos muito interligados, mas o orçamento de vendas é um dos principais orçamentos, né? Porque ele projeta aquilo que vai ser necessidade para o futuro, ele projeta aquilo que eu tenho de estimativa de vendas, ele é um acompanhamento da minha realidade dentro do mercado. Porque à medida que eu vendo em determinado volume, eu sei se eu estou comparável com o período anterior, se eu caí, se eu melhorei. Então tudo isso são partes desse controle que nasce no orçamento de vendas e vai desembocar nos outros, e o orçamento empresarial é o principal, né? Então, o orçamento de vendas ajuda a determinar quantas unidades precisarão ser produzidas, adquiridas, ou quantos atendimentos serão realizados, tá? Se eu sou uma empresa, vamos colocar que eu não sou uma empresa, que a minha empresa não é comercial. Logo, eu vou ter que organizar, eu sou uma ONG, por exemplo, eu vou ter que me organizar para atender uma demanda. Da mesma forma que a empresa comercial teria que fazer. Então, o orçamento de vendas, nesse caso, seria o quê? Uma projeção dos atendimentos que eu vou fazer. Por exemplo, né? Eu recebo um determinado recurso, então eu tenho possibilidade de fazer tantos atendimentos. Esses atendimentos que eu vou realizar seriam minhas vendas. Então, eu vou planejar toda a minha estrutura para fazer aqueles atendimentos. Se eu for uma empresa de serviço, da mesma forma, a minha estrutura tem que ser montada para me atender àquela demanda que existe dentro do mercado. Aquela demanda que me chega, que eu tenho que atender como contrapartida. E aí, daí que vai nascer o meu lucro, porque desse serviço que eu vou prestar, eu vou receber por ele, né? Então, o orçamento de vendas, ele se aplica a todas as realidades. É um hospital. É o número de pacientes que eu vou ter que atender. Qual é a minha proposta de atendimento de pacientes? Eu vou atender 1000. Para atender 1000 pacientes, eu preciso ter que estrutura? Qual a quantidade de enfermeiras, qual a quantidade de enfermeiros, de atendentes, de recepcionistas, de segurança? Toda essa estrutura tem que ser montada para que aquele serviço que vai ser prestado seja prestado dentro de um padrão, né? E as pessoas sejam bem atendidas para que eles falem bem e voltem, né? Existe uma dificuldade muito grande no serviço público, muitas vezes, com relação a isso, porque não se dimensiona, acaba que se atende de uma forma inadequada e as pessoas estão sempre reclamando, em alguns casos, não são todos, né? De saúde, né? Mas, no geral, feito o planejamento, entendendo que é necessário se fazer ele e se executar ele de uma forma precisa, normalmente não surgem muitos problemas no atendimento, tá? Tem o orçamento de produção, né? Ou seja, o orçamento de produção ele é elaborado após o orçamento de vendas. O orçamento de produção indica o número de unidades que devem ser produzidas em cada período do orçamento, para atender às necessidades de vendas e gerar o estoque final desejado, né? Essa concepção de orçamento de produção, ela se dá para que eu tenha um dimensionamento também na hora de produzir. Eu tenho uma demanda X, ora, a minha produção tem que ser para essa demanda, não adianta eu produzir, a não ser que sejam em casos excepcionais. Eu tenho que formar estoque para uma época que vende muito. Por exemplo, eu vendo ovos de chocolate. Quando chega próximo da Páscoa, antes da Páscoa, eu começo a formar um estoque, e aquele estoque ele vai ser vendido na Páscoa. Por quê? Porque durante o período de Páscoa o volume de compras é muito grande. E eu não teria condição de fazer uma empresa, uma indústria enorme só para atender aquele período. Então, no período anterior, eu vou formando estoques para aquele período subsequente, quando surgir aquela necessidade lá, né? E o que acontece? Muitas vezes é necessário que a gente incremente esse processo, né? Incremente esse processo de planejamento de produção. Como é que se faz isso? A gente organiza-se o planejamento para que, chegando esses períodos, chegando esses momentos de alto consumo, em que se está consumindo muito, eu tenha toda uma equipe preparada para fazer esse atendimento, tá? Então, normalmente, o que acontece? Muitas vezes, as fábricas que produzem para o Natal ou para um período sazonal como a Páscoa, elas têm uma quantidade de pessoas ali que vão ser contratadas para aquele período, para fazer aquele atendimento, ou mesmo lojas, né? Só durante aquele período. Passado esse período,
as pessoas começam a ser dispensadas, ou muitas vezes eles incorporam alguns e dispensam aqueles que não estão produzindo da forma que eles gostariam que produzisse. Mas assim, é uma forma de você entrar nesse planejamento, você se organizar para fazer de uma forma que seja mais lucrativo para a empresa, né? Você incrementa, você acrescenta algo que você acha que pode ser, que pode acontecer. Pode acontecer isso em qualquer segmento industrial, né? Normalmente isso é mais comum naqueles que têm um período que tem sazonalidade, seja Páscoa, seja Natal, ou outros períodos assim, certo? Mas o orçamento de produção ele deve estar focado na demanda que vai ser atendida com o seu produto. Certo? A empresa que tem uma organização mínima e ela fez o planejamento de vendas, quando ela for fazer o planejamento empresarial e ela chegar no planejamento de produção, ela vai se organizar, vai se estruturar para atender aquela demanda que foi encontrada lá no orçamento de vendas, né? No planejamento de vendas, e aí vai trazer ele para o planejamento de produção para que a minha linha de produção não fique parada em nenhum período do ano. Em todos os períodos do ano eu vou ter sempre produção e vai estar acontecendo o tempo todo. Não é isso, professor? Exatamente. E essas ferramentas de orçamento, principalmente o orçamento de vendas, que ele é a primeira etapa, né, do processo de orçamentário, ele serve como parâmetro para todas as demais. Então é importante que a gente faça uma projeção adequada dentro das vendas, para depois conseguir dar andamento, dar sequência na elaboração dos demais orçamentos, que acaba desencadeando uma cadeia, não é verdade, professor? Um vai desencadeando no outro e a gente vai utilizando todas as ferramentas do planejamento daí por diante. Exatamente. É importante também, gente, caso vocês tenham dúvidas, vocês passaram a semana estudando, vocês passaram a semana vendo essas slides que a gente preparou, né? Embora a gente não tenha um material próprio para a disciplina, a gente disponibilizou algum material, né? Mas os slides são a base sobre as quais vocês devem ter se debruçado para estudar, porque tem todo o conteúdo da disciplina. A gente fez os slides, se vocês observarem, os slides estão com muito conteúdo justamente para isso, para que vocês tivessem material para estudar, né? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre algum ponto, a hora é agora, professor. Exatamente. Passe para o seu tutor presencial, ele vai fazer o questionamento por aqui, mande pelo WhatsApp, grave aí, ó, estou com tal dúvida e manda para cá, para que a gente possa tirar e assim, orientar vocês com relação à questão da prova. A prova não está difícil, né? Ela foi feita toda em cima do conteúdo que foi trabalhado. Quem pegou o material para estudar, com certeza vai ter muita facilidade de fazer. Agora, é importante que vocês, tendo dúvidas, que vocês mandem para a gente também, para a gente ir tirando aqui e solucionando essas dúvidas, né, professor? Exatamente. Aqui está um quadro, né, com o orçamento de produção, que também já foi trabalhado, vocês têm esse material nos slides, mas ele segue a mesma sistemática do anterior. Ou seja, eu tenho as vendas que foram orçadas, né, no primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, e lá no ano, certo? Então aqui, o estoque que eu tinha, certo? O estoque de produtos acabados e as necessidades, tá? Então aqui, menos o estoque de produtos, perdão, aqui seria mais o estoque final desejado, né? Que dá uma total de unidades aqui, você vai pegar aqui menos o que você já tem em estoque, menos o que você já possui em estoque, que vai ser o que você vai ter que produzir. O cálculo é simples, ele não é complicado. Agora, muitas vezes, esse processo não se dá dessa forma tão simples. Então, muitas vezes você vai ter que fazer, por exemplo, existem situações onde você está envolvido com transporte. Aqui em Rondônia, por exemplo, a gente teve uma situação de enchente muito grande agora há pouco, né? Então, assim, aquelas organizações que se previnem, elas têm um estoque que a gente chama de estoque estratégico ou estoque regulador, que funciona como? Quando eu tenho necessidade e não tenho como produzir, aquele estoque ele é desovado, aquele estoque sai. Ele vai girando com o passar do tempo, né? E vai subindo. Então, todas as vezes que se eu tiver o caso de um estoque de reserva desse tipo, por exemplo, eu comercializo um produto e estou com medo de uma enchente ou de uma rodovia que não está tão boa, de atrasar a chegada. Eu tenho aquele estoque. Então, eu mantenho ele aqui nesse patamar. Então, o estoque desejado, que você vai colocar aqui, né? Ele já deve estar acrescido desse estoque que você deve manter. Então, essas unidades aqui, quando subtrair, deve manter aquele estoque que você considera de reserva para poder fazer a produção. Tá? É importante que você se atente para isso, porque muitas organizações perdem cliente quando deixam de ter o produto para vender. Porque o seu cliente vai procurar no concorrente, né? Então é interessante que no processo de produção também você não corra o risco de não produzir e depois faltar o produto na hora de seus clientes procurarem pelo produto, né? É interessante que você tenha essas características. Agora, isso depende de cada empresa, não existe uma regra para isso. Tem empresas que não necessitam ter esse sistema, tem empresas que necessitam, e aí cada caso deve ser estudado apropriadamente, né? Mas enfim, isso seria o que a gente colocaria como controle de orçamento de produção, onde você vai ter as colunas com semestres ou mensais,
vai depender do tipo de organização, e ali em cada coluna você vai lançar os valores que seriam relativos àquele período. Tá? Tem os orçamentos de matéria-prima, né, que se dá depois de serem calculadas as necessidades de produção, que a gente falou anteriormente, né, pode ser elaborado um orçamento de matérias-primas, direta, tá? Que vai ser utilizado diretamente na produção. O orçamento de matéria-prima direta detalha as quantidades de matéria-prima que precisam ser adquiridas para cumprir o orçamento de produção e gerar os estoques adequados. Ou seja, ele vai detalhar aquilo que eu vou utilizar no meu processo produtivo. Entra novamente aí a regra. Se você trabalha com matéria-prima e você tem a possibilidade de ter um problema e de não chegar a matéria-prima, você deve manter um estoque regulador ali para não faltar matéria-prima no seu processo produtivo. Se faltar matéria-prima, a linha de produção vai parar. Se a linha de produção parar, os funcionários vão continuar ali, as contas a pagar também vão continuar, e aí você vai ter a dificuldade, né, para gerir isso depois lá no seu financeiro. Vejam que tudo está interligado. Se dá um problema na produção, desemboca no financeiro. Se dá um problema lá nas vendas, desemboca no financeiro, né? Então o financeiro acaba sendo aquele que recebe todas as boas e más notícias dentro da organização. Então é importante que você faça o planejamento de uma forma adequada, levando em consideração períodos anteriores ou até mesmo o crescimento. O processo de produção ele é muito dinâmico, então você pode querer aumentar a quantidade produzida por conta de você querer buscar um novo mercado, ou ter uma possibilidade de exportar ou coisa desse tipo. Então você deve se planejar para isso organizando tanto o orçamento de produção quanto o orçamento de matéria-prima. Os dois são muito importantes e eles dois andam juntos, tá? Prestem atenção nos conceitos, viu? A prova tem muito conceito. Aqui tem um quadro, né? Então, a produção exigida em caixas, né? Nós teríamos aqui no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no quarto trimestre e aqui no ano, certo? Então você vai ter a produção exigida seria de 14, a matéria-prima necessária seria de 15 quilos, né? E a necessidade de produção que seria essa, 210 mil quilos. Mais o estoque final desejado de matéria-prima, que seria 48 mil, então a necessidade total seria de 258 mil quilos, certo? O estoque inicial, que seria 21 mil, você vai ter aqui a matéria-prima comprada, certo? Vamos supor que o preço de compra foi R$1, então você vai ter esse valor gasto com matéria-prima. Lembrando que no financeiro o que nos interessa é isso, o valor final. Quanto eu vou gastar para comprar essa matéria-prima? Né? Esse processo sendo bem feito, você vai ter esse valor. Esse valor você vai colocar ele lá no seu fluxo. Você já sabe que você vai ter aquele gasto futuro, certo? Como você vai ter um gasto, você tem que ter reservas para isso. Se o seu capital próprio, o seu capital de giro já é suficiente, ótimo, não tem problema nenhum. Se não é, aí você tem que buscar as formas que a gente já trabalhou, que a gente vai pincelar agora para frente, né, de fazer isso, tá? Então, assim, é preciso que você esteja atento a esses detalhes, porque no processo financeiro, o impacto do processo produtivo vai surtir no financeiro, mas se você não estiver preparado para esses impactos, você vai ter problema. Se há um processo de crescimento de vendas e um processo de crescimento de produção, quais são os impactos disso sobre a questão financeira dentro da organização? Como é que eu vou me preparar para, primeiro, sustentar a produção, segundo, se tiver necessidade, dar prazo para o meu cliente? Então isso aí tem que fazer parte do seu orçamento, tem que fazer parte do seu planejamento financeiro. Bom, para o seu funcionamento, falando de capital fixo e capital de giro, que a gente acabou de tocar, as empresas utilizam recursos materiais de renovação lenta. São imóveis, instalações, máquinas, né, e equipamentos, denominados de capital fixo, certo? Ou permanente, né, que a gente chama também o capital fixo. E recursos de rápida renovação, que são dinheiros, o crédito, os estoques, estão sempre girando, né? Que formam o seu capital circulante ou capital de giro, também chamado de ativo corrente. São denominações para capital. Se você ouvir essas denominações, você já conhece, que a gente vem tratando delas esse período todo aqui, né? Para a gente conceituar tanto o capital fixo como o capital de giro. Capital fixo é aquele que está envolvido na parte imobilizada da organização. Imóveis, máquinas, equipamentos, né? Essa é a parte fixa que fica ali. E o móvel é aquele que está circulando dentro da organização. O dinheiro, você recebe o dinheiro que o cliente pagou, compra a matéria-prima, produz um novo produto, vende, entra outro dinheiro, então ele está girando, ele entra e sai da organização. Quanto mais giros der, quanto mais você vender, receber, produzir e vender,
mais você vai ganhar. Cada vez que você vende um produto, você fica com uma margem lá que é o lucro. Quanto mais vezes você vender produtos, mais vezes você vai receber dessa margem de lucro. Quanto mais vezes você receber da margem de lucro, maior vai ser o seu lucro final. Então, quanto mais rápido for esse giro, melhor é para a organização. Quanto mais recursos estiver envolvido nisso, melhor vai ser para a organização. Não é isso, professor Gilberto? Exatamente. Mas é interessante a gente ressaltar também que, nesse caso, tem que ter um controle de custo também para que essa margem de lucro realmente exista, não é verdade? É verdade. Senão você vai trabalhar, vai girar, vai movimentar bastante dinheiro sem produzir lucro, aí, consequentemente, a empresa vai quebrar sem sombra de dúvidas. Por isso é bom a gente ter um controle, né, até financeiro ou contábil bem eficiente para realmente ter uma noção, um parâmetro de lucro realmente para a empresa. Obter lucratividade, exatamente, né, professor? Então, assim, se você fizer um bom planejamento financeiro, se você fizer um bom orçamento empresarial, se você tiver controle sobre os custos da sua organização, se você tiver controle sobre aquilo que está girando e a sua necessidade de capital de terceiros, você automaticamente vai conseguir formular um preço de mercado, vai conseguir colocar o seu produto no mercado a um preço competitivo e que também dá lucro, né? Para você, não é isso, professor? Isso, e a gente está com uma dúvida aqui, professor, vamos de repente a gente retornar e explicar novamente. Sim. Quanto ao cálculo do custo de produção e de matéria-prima. Tem alguns alunos aqui com um pouquinho de dúvida nesse sentido, da matéria-prima, no caso aqui, e no custo de produção. Né? Também, né? Vamos revisar rapidão essas planilhas aqui, elas não são complicadas, mas vamos dar uma revisada rapidão pro pessoal para dirimir essas dúvidas. O que acontece aqui, gente? Na primeira situação, ou no primeiro trimestre, vamos colocar assim, você tem as vendas orçadas, que foi aquilo que você imaginou de vendas, tá certo? E você tem também o estoque final desejado de produtos, que seriam 6 mil. Então, eu quero, ao final desse período, ter 6 mil unidades no meu estoque, tá certo? Para isso, eu vou ter que produzir, se eu vou vender 10 mil e quero ter 6 mil, eu vou ter que ter 16 mil unidades produzidas, certo? Exato. Se eu vou vender 10 e quero ter 6 ao final, então eu tenho que ter 16. 10 eu vou vender, 6 vai ficar no meu estoque. Só que eu já tenho produtos acabados no meu estoque, são 2 mil, certo? Logo eu precisarei 16 menos 2, produzir 14 mil. E esse cálculo vai ser... Ele vai girando. Vai sobrepondo. No mês seguinte, o valor que estava como saldo final do mês, ele vai para saldo inicial, né? Tipo assim, você projetava aí um saldo final de 6 mil, a gente vai ver que no trimestre 2, ele ficou com o saldo inicial de 6 mil. Né? Isso, exatamente. Ele está aqui. Eu projetei que o meu estoque desejado era de 6 mil. No semestre seguinte, o meu estoque inicial é 6 mil. Exatamente. Então eu vou ter uma projeção de vendas de 30, mais um estoque final desejado de 8, certo? Que eu vou ter que produzir 38 mil. Logo, o meu estoque inicial, que é aquele que eu tinha no princípio, que é de 6 mil, vai subtrair. Então, 38 menos 6 vai ficar 32 mil. A quantidade que vai ter que ser produzida no mês. Para me alcançar. Levando em consideração, professor, que no trimestre seguinte... Certo? Eu projeto sempre o meu estoque final a partir das vendas que eu espero para o semestre seguinte. Exatamente. Para o trimestre seguinte, né? No caso do processo aqui de orçamento de matéria-prima, eu vou ter uma produção exigida em caixas, que seria a produção que espera-se ter 14 mil unidades, tá certo? Em caixas. Ora, logo a matéria necessária por caixa vai ser de 15 quilos. Eu vou ter que ter 15 quilos de matéria-prima para produzir uma caixa desse produto, certo? Então, eu vou ter uma necessidade de produção de 210 mil quilos. 210 mil quilos, exatamente. Quilos, que vai dar os 14 vezes os 15. 14 mil vezes 15. Certo? Aí, eu vou ter mais o estoque final desejado de matéria-prima de 48 mil, certo? Eu espero ter, ao final, um estoque de 48 mil unidades. Logo, 210 mais 48 vão ser 258 mil quilos. Certo? Essa é a minha necessidade de produção. O meu estoque inicial era de 21 mil quilos. Na verdade, ele segue a mesma lógica da planilha anterior que a gente viu, que é a de produção. Exatamente. O que eu vou acrescentar são alguns detalhes que são próprios da matéria-prima que é para produzir. Na verdade, o que nós vimos antes é a planilha de produção, o quanto que eu vou precisar produzir. E aqui a gente está calculando, para produzir o produto X, quanto que eu preciso de matéria-prima, né? Aí eu vou produzir leite, caixinhas de leite, quanto que eu preciso da embalagem e quanto que eu preciso do leite em si. Então aqui que a gente vai partir... É um cálculo de acréscimo e subtração. Exatamente. Eu tenho acréscimos e subtrações e assim vou seguindo
passo para o trimestre seguinte e vou seguindo, vou dando continuidade. O processo é esse, ele é o mesmo processo anterior, acrescentando itens nele, tá? Nós estávamos em... Bom, a gestão eficiente começa na implantação de normas, né? Nós estamos falando de capital fixo, de procedimento que determinarão condutas a serem obedecidas quanto ao cumprimento das rotinas administrativas de aprovação, compra, entrada, registro, identificação e outros, bem como a responsabilidade física, né, dos bens. Ou seja, a gestão eficiente do capital fixo, ela começa na implantação de normas, né, que nós vamos estabelecer normas, tá, de procedimentos que determinarão as condutas a serem obedecidas quanto ao cumprimento das rotinas administrativas de aprovação, compra, entrada, registro, identificação e outros, bem como a responsabilidade física dos bens. Ou seja, eu vou estabelecer aqui normas que vão funcionar para que eu evite que alguém compre o que não deve comprar, venda o que não deva vender, né? Os bens, como é que serão guardados, onde serão armazenados. Eu estabeleço essas normas para que ninguém faça algo que não deveria ser feito. E deve partir sempre do financeiro a ordem de autorização de compra. Certo? Para que se estabeleça uma regra que, se comprar, vai comprar porque eu tenho condição de pagar, senão eu não vou comprar. Então, esse diálogo entre o financeiro e os outros se estabelece aqui. O capital fixo deve seguir essas normas, tá? Os procedimentos devem ser distintos entre a área que realiza o controle e todas as demais áreas da empresa, definido da seguinte maneira, né? E o capital fixo, definido da maneira que a gente explicou lá, né? O capital fixo, né, define-se assim: o custo de um bem imobilizado compreende o seu valor de compra, incluindo aí custos de desembaraço, alfandegário e impostos não restituíveis, né, sobre a compra, e quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições operacionais para uso pretendido. Quaisquer descontos comerciais e abatimentos são deduzidos para chegar ao valor, ou seja, o valor de compra, né? Ou seja, com relação ao capital fixo, a gente calcula o custo desse capital compreendendo o valor da compra desse bem, certo? Né? E aí os custos de desembaraço, gente, é quando você tem compra do exterior, você tem que retirar lá na alfândega, né? Aí você tem que pagar alguns impostos e coisa e tal. E os impostos não restituíveis, tem alguns impostos, se for para compra de máquinas e equipamentos, eles são restituíveis depois, certo? Sobre a compra. Então você vai chegar ao valor final fazendo isso, pegar o valor de compra mais os custos de desembaraço alfandegário, mais os impostos não restituíveis sobre a compra, né? E se tiver algum outro custo de atravessador, coisa do tipo, você vai acrescentar para você chegar ao preço final desse produto. Exemplo, o frete também, né, professor? O frete é outro exemplo, né? O capital de giro, portanto, é o ativo circulante que sustenta as operações do dia a dia da empresa e representa a parcela do investimento que circula de uma forma a outra durante a condução normal dos negócios. Ou seja, é o capital que circula dentro da empresa. Sai o produto para o mercado, ele é vendido e retorna para a empresa, eu vou produzir ele novamente. Se for um produto comercial, ele sai para a venda, é vendido, retorna o capital para a empresa compra outro produto e torna a vender no mercado. Então esse é o processo cíclico, por isso ele fica girando, chamado daí capital de giro. É o que circula de uma forma a outra dentro da condição normal dos negócios, ou seja, uma hora ele é produto, outra hora ele é dinheiro, outra hora ele é duplicado a receber. Então assim, são as várias formas que ele pode ser, que ele adquire nesse processo de comercialização do produto da empresa, tá? O capital de giro necessita de recursos, né, para o seu financiamento, como acontece com qualquer capital, um capital permanente também. Assim, quanto maior for o capital de giro, maior será a necessidade de financiamento, ou seja, ou com recursos próprios ou com recursos de terceiros. Aquilo que a gente já falou. Se você necessita expandir, injeta capital na empresa, porque senão você vai ter que buscar capital de terceiros, que normalmente é mais caro. Então é importante que você administre as expansões, né, assim como você deve administrar também se houver uma redução. Por quê? Porque se entrar menos recursos, você tem compromissos a pagar, você vai ter que arrumar recursos para poder cobrir isso. Então deve ser administrada essa situação para que você evite ficar numa situação que você entre em juros muito altos. Os principais indicadores
para análise de liquidez, né? Liquidez é aquele capital de giro dentro da organização. Quanto mais líquido for o capital, melhor é para mim, porque mais rapidamente eu consigo fazer frente aos pagamentos que eu tenho que fazer, né? Os principais índices que a gente trabalhou aqui nas aulas passadas são o capital de giro líquido, o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, a participação das disponibilidades, a participação de contas a receber, a participação dos estoques e o índice de financiamento. Certo? São vários índices que você pode utilizar, você pode aplicar, nós explicamos, nós trabalhamos esses índices antes, né? Você pode aplicar eles para poder chegar ao índice de liquidez, que é aquele valor que você tem disponível para poder fazer frente aos pagamentos, né? Quando necessário. E quanto aos pagamentos, financiamentos, a gente pode classificar esses financiamentos em duas categorias, né? O financiamento a longo prazo, que eles são necessários para o dispêndio de capital. O dispêndio de capital é aquele de capital fixo, que você vai fazer investimento em imóveis, em máquinas, em equipamentos, né? E o financiamento de curto prazo, que é normalmente usado para o dispêndio de receita. São aquelas contas que você tem que pagar do dia a dia. É água, é luz, é telefone, né, salários. Então, normalmente, quando você cresce e você não tem capital próprio, você tem que buscar capital de terceiros para poder fazer esse pagamento. Normalmente, esse capital é de curto prazo. Você pega ele durante um espaço de tempo pequeno e a taxa de juros pode variar também por conta disso, né? Pode ser maior ou menor, dependendo da situação da sua empresa. O dispêndio de capital, né, é o dinheiro gasto no ativo fixo, com a aquisição de terrenos e prédios, é a obtenção de máquinas, equipamentos, veículos, né, para distribuição, que serão utilizados nas operações da empresa. Isto gera um grande dispêndio de dinheiro, mas estes bens vão agir em benefício da empresa, permitindo-os obter maior lucro. As empresas crescem dessa forma. Você busca recursos, esses recursos vêm e você vai utilizar eles para gerar mais recursos para a empresa. Como eu falei para vocês, quanto mais girar dentro da empresa o seu capital de giro, maior vai ser o lucro que você tende a ter se você tiver controle sobre os outros aspectos da empresa. Então, você tende a ter essa condição, você tende a crescer, a sua empresa crescer e se tornar maior a partir dos recursos que você tem, que você faz uso deles, tá? O dispêndio de receita, né, que é o dinheiro gasto na gestão da empresa, como o pagamento do telefone, de salários, de trabalhadores, ordenados, publicidade, seguros e muitas outras despesas. É muito importante que essas despesas sejam rigorosamente controladas para haver a certeza de que a empresa terá lucro e não prejuízo devido ao fato de as despesas estarem muito altas. Então, aquilo que nós já trabalhamos em aulas anteriores, certo? Se você não controla as suas despesas, há a probabilidade de que você chegue a ter prejuízo mesmo vendendo com preço de mercado. Quando nós trabalhamos com o preço que nós mesmos formulamos, é simples, eu posso ter aquelas despesas porque o mercado está disposto a pagar qualquer valor para ter o meu produto. Caso raro. Mas se não acontece isso, eu tenho que ter um controle efetivo sobre os meus custos para que eu possa vender o meu produto no preço que o mercado está vendendo, que os meus concorrentes estão vendendo, e mesmo assim ter lucro. Então é importantíssimo que você tenha esse tipo de controle para evitar que você caia numa situação onde você vende o seu produto e não tenha lucro. E aí você passa a ter dificuldades financeiras cada vez maiores. Ou que o seu lucro não seja compatível com o que você espera de retorno para o negócio. Tá? Bom, nós temos aqui as fontes internas de financiamento, pode ser obtida dentro da empresa através de diversas atividades empresariais, né? Retenção de lucros, eu não divido o lucro com sócios, ele fica dentro da empresa para me reinvestir ele e a empresa crescer mais. A venda dos estoques, eu posso ter um estoque muito grande, enxugando os meus estoques, eu automaticamente vou gerar mais liquidez dentro da empresa, eu vou ter mais dinheiro dentro da empresa. A venda de ativos, eu tenho terrenos, máquinas que vale a pena, que não estou utilizando, eu vou e vendo e trago aquele recurso para dentro da empresa, aumentando o meu capital de giro e a liquidez da empresa, tá? Bom, quanto às fontes externas de financiamento, né, que são as fontes provenientes do exterior da empresa, nós temos como exemplo o financiamento bancário, que ele pode ser de curto ou de longo prazo, a venda de ações para empresas maiores que trabalham com ações em bolsa, você pode colocar um lote de ações e aquele dinheiro vai entrar para dentro da empresa. A emissão de debêntures, ou seja, são títulos que eu lanço, as pessoas compram o meu título, esperando receber, depois de um espaço de tempo programado já no título, aquele valor mais um juro que vai ser cobrado, né? Que já foi negociado. Então, assim, eu posso emitir um debênture de 100 e quando eu for pagar ele lá na frente, eu vou pagar 120. São situações que podem acontecer. Empréstimos de fornecedores, né, também é outra possibilidade que eu tenho para poder utilizar. Os financiamentos de curto prazo pode ser fornecedores, os impostos e obrigações sociais, salários e obrigações,
adiantamento de clientes, instituições financeiras. Ou seja, eu posso me utilizar de situações do meu dia a dia, eu posso pegar com o meu fornecedor que me vende à vista, eu posso comprar a prazo, então eu estou financiando. Os impostos, eu posso deixar de pagar alguns impostos. Lembrando que isso tem que ser muito bem calculado, como a gente explicou para vocês. Salários, se eu atraso os salários, obrigações, então automaticamente vai sobrar dinheiro dentro da empresa, né? Capitais próprios, são fontes de financiamento de longo prazo. Eu posso injetar mais recursos, eu aumento o meu capital dentro da empresa. Eu vou ter mais recursos dentro da empresa e isso vai retornar para mim quando a empresa ficou maior. Eu passei a ter um capital que não está comigo, mas está investido na empresa, né? Cessões de ativos, eu posso alienar. Eu posso pegar um bem e dar ele como garantia e pegar um dinheiro emprestado com um juro menor. E aquele bem fica como garantia daquele empréstimo, né? Reforços dos capitais próprios, né? E alavancagem, ou aumento de capital de terceiros. Eu vou lá e pego dinheiro emprestado com instituições bancárias ou outro tipo de instituição que faz esse tipo de financiamento. E aí só que eu vou estar devendo para aquela empresa e vou ter que pagar juros e pagar mais o principal. Então tudo isso tem que ser muito bem calculado para que se chegue a um resultado final que seja lucrativo, né? A gente explicou isso também nas aulas aqui, tá? Bom, com relação aos controles e os instrumentos de controle, né? Nós temos os controles financeiros que se baseiam na coordenação das atividades e avaliações da condição financeira da empresa, certo? Por meio de relatórios financeiros elaborados a partir dos dados patrimoniais e da situação do fluxo de caixa, certo? Então assim, os controles financeiros vão ser baseados naqueles instrumentos que você tem dentro da sua empresa. Aqueles instrumentos que nós conversamos com vocês aqui, vocês vão utilizar esses instrumentos para ter os controles da organização e, se baseando neles, ter as informações para poder fazer as projeções, fazer os orçamentos que você se utiliza para poder tomar decisões, certo? Então, isso basicamente são os controles financeiros. E os principais são o controle diário de caixa, né, que a gente explicou para vocês como é que faz, apresentei umas planilhas aqui, tem sistemas que fazem isso também, tá? O fluxo de caixa, que já é maior, enquanto o controle diário se refere a um dia, o fluxo de caixa se refere a um período maior, com todas as movimentações ali, e o movimento de caixa vai ser inserido dentro do fluxo de caixa, fornecendo informações. O controle de contas a pagar, tá? O controle de contas a receber, o controle de contas a pagar, o controle de estoques, e a lucratividade. São controles que você estabelece dentro da empresa. À medida que as operações vão acontecendo, tá? Esses controles vão lhe dando informações e vão criando subsídios. E vão criando um histórico dentro da organização, para que lá na frente, se você precisar de alguma informação, você vai pegar dentro deles, certo? Mas esses são os principais e eles foram explicados também anteriormente, né? Bom, assim, controle é uma função de processos administrativos que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam as metas e desafios e objetivos estabelecidos. Em outras palavras, o processo, o controle é a função que permite que você chegue a um resultado final dentro da organização. Se você traçou metas e objetivos, o controle vai fazer com que durante toda a execução das atividades, você saiba se eles estão andando da forma correta ou se precisam de correções. Se precisar de correções, você já sabe que você tem que fazer as correções e faz as correções antes que o dano se torne maior. Então, é isso que torna possível que as organizações sejam geridas. Daí a importância do planejamento financeiro. Se eu tenho um bom planejamento financeiro e se ele realmente é efetivo, ou seja, foi baseado em dados, todas as vezes que houverem problemas, eu não vou achar que aquilo é normal e que vai ser corrigido lá na frente. Não, eu já entro e já faço as correções que se fizerem necessárias naquele momento, tá? O fluxo de caixa, né, que a gente falou antes, é um instrumento de controle que informa ao empresário toda a movimentação de capital, certo? Que são entradas e saídas da empresa em um determinado período de tempo, como eu tinha explicado para vocês anteriormente, certo? O que é importante para a elaboração do fluxo de caixa? Os saldos iniciais de cada conta, as diversas contas que cada organização tem uma, né? As categorias de despesas e receitas, que tipo de despesa e que tipo de receita a gente vai se utilizar,
o local de registro do fluxo de caixa. Aonde eu vou fazer esse registro? Eu vou fazer esse registro num caderno, no Excel, num programa próprio. Então são as várias formas. É importante que você defina todas essas situações antes de iniciar o seu processo de fluxo de caixa, né? E quais seriam as vantagens de se ter um fluxo de caixa? O controle das atividades diárias da empresa, isso é importantíssimo. Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa. Saber se é ou não possível comprar à vista dos fornecedores para aproveitar alguma promoção. Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou aumentar os preços. Avaliar a gestão financeira da sua empresa e colocar o dono no comando da situação, das finanças. E saber exatamente onde você ganhou mais dinheiro, as receitas, e onde saiu mais dinheiro, as despesas do seu caixa. Você passa a ter um controle efetivo de tudo o que está acontecendo dentro da organização. Se você se utilizar da forma correta, com certeza você vai ter esse resultado na sua organização e você vai passar. É muito comum o dono da empresa, na movimentação do dia a dia, não identificar claramente o que é que entrou, o que é que saiu e para onde é que foram os recursos, né? Então, o fluxo de caixa ele possibilita isso. Com relação à questão de aplicação de recursos, você se lembra que a gente pegou a origem, né? Então, durante todo o processo produtivo, eu cheguei ao final dele com produtos ou serviços. Esses produtos ou serviços foram oferecidos aos clientes que os compraram, gerando as receitas. Esse é o processo para dar resultado para a organização. Se eu tenho essas receitas e com elas, se eu fiz o meu trabalho direitinho com relação aos custos, o lucro, então automaticamente, na consumação das atividades da empresa, houve superávit. E as receitas operacionais superaram os custos da empresa, gerando lucro, tá? E aqui está a especificação de como você pode aplicar. Você pode aplicar esse lucro em equipamentos e instalações, renovando o seu processo produtivo, em sistemas e estratégias para melhorar a gestão da empresa, ou em pessoal, em recursos humanos, melhorando a capacitação e o treinamento dessas pessoas, certo? São as formas que você tem para poder fazer isso, tá? Eu gostaria de agradecer. Peço desculpas pela correria no final, porque tem muito conteúdo, são 8 aulas, é muita coisa para a gente condensar só em uma aula, né? Mas eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês, de pedir desculpas, né, por muitas vezes a correria, porque a gente tem muito conteúdo para passar e acaba que o tempo muitas vezes se torna curto. Mas eu gostaria de agradecer ao professor Gilberto, que foi um senhor companheiro, muito responsável por tudo que a gente está fazendo aqui, né, professor Gilberto? Muito obrigado pela companhia, pelo apoio sempre nas nossas aulas, né? Quem agradece sou eu de poder estar nesse momento ao seu lado e aprender um pouco também, um pouco mais com as palavras, com as brilhantes palavras e com as brilhantes aulas que a gente teve nesse período. Ele é modesto, gente. Ele é modesto. Ó, só para lembrar, nós aceitamos o desafio do professor Adriano, viu? Adriano. Nós também vamos entrar no livro e nós vamos trazer aqui o livro na próxima disciplina que eu vou trabalhar para a gente passar. E queremos que vocês também entrem. Vamos mudar o mundo lendo. Não é isso, professor? Com certeza. E é um desafio muito mais interessante. A gente vê o pessoal jogando balde de água, mas não traz resultado nenhum para a sociedade como um todo. Na verdade, acho que o objetivo é arrecadar recursos para uma instituição, o pessoal faz o desafio, mas está aparecendo nas redes sociais sem um objetivo real. E esse desafio eu achei interessante do professor Adriano e do professor Franklin, achei interessantíssimo porque ele vai melhorar o nível cultural e a gente pode ganhar muito com isso. Desafio aceito e vamos levar para frente o desafio. Gente, uma boa prova, é uma excelente semana, espero que tenhamos atingido o objetivo com a disciplina, de levar mais conhecimento para vocês e que vocês possam implantar isso no trabalho, no dia a dia ou na empresa de vocês mesmos, que com certeza o que nós passamos aqui é de grande utilidade e que vai ajudar muito para que as empresas consigam atingir os objetivos de lucratividade. Grande abraço, sucesso sempre e boa prova. Obrigado, gente. Boa prova.